Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos iniciar o estudo de um dos assuntos mais importantes de programação, as instruções if. Os assuntos desse vídeo são introdução às instruções if simples, ação nenhuma ação e ação A ou ação B, expressões de controle positivas e negativas, exemplo prático de instruções if utilizando uma função que retorna bool, instruções if compostas, instruções if aninhadas, o nesting, e if multidirecional, o multi-way if. Então vamos para o primeiro assunto. Instruções if. A instrução if permite que o programa tome decisões com base no resultado de uma expressão booleana. Se a expressão for avaliada como true or false, um determinado bloco de código será executado ou ignorado. Em alguns casos, as opções podem ser executar uma ação ou não executar uma ação. Em outros, podem ser executar a ação A ou executar a ação B. Em todos esses cenários, a instrução if é utilizada para controlar o fluxo de execução do programa. If simples, ação ou nenhuma ação. A forma mais simples da instrução if é representada pela seguinte sintaxe: if, expressão booleana entre parênteses, e o corpo da instrução if. A expressão entre parênteses é chamada de expressão de controle. Ela deve resultar em um valor booleano, true ou false. Se a expressão for avaliada como true, as instruções contidas entre as chaves serão executadas. Se a expressão for avaliada como false, o bloco será ignorado e a execução continuará após o fechamento das chaves. Vamos ver um exemplo no VS Code. Então aqui no VS Code, temos um programa que solicita ao usuário a quantidade de pessoas presentes em uma sala. Então temos a variável quantidade underscore pessoas do tipo int, já inicializada, e as instruções standardCout e standardSim para solicitar a quantidade de pessoas ao usuário. Temos a instrução if, cuja expressão de controle estabelece que os valores válidos considerados são valores entre 0 a 100. Então, quantidade underscore pessoas menor que 0 ou quantidade underscore pessoas maior que 100. Se a quantidade informada estiver fora desse intervalo, ou se a expressão de controle for avaliada como true, o programa exibe uma mensagem de erro. A quantidade de pessoas informada é inválida. Caso contrário, se a expressão de controle for avaliada como false, nenhuma mensagem será exibida e o programa continuará executando normalmente. Então vou rodar o código para verificar. Então digite a quantidade de pessoas, vou colocar primeiramente um valor dentro do intervalo, vou colocar aqui 50, e nenhuma mensagem foi exibida. Vou rodar novamente o código, e agora vou colocar um valor fora do intervalo, então vou colocar aqui 101. A quantidade de pessoas informada é inválida. Então esse programa utiliza uma instrução if do tipo ação, nenhuma ação. Vou explicitar isso através de comentários de linha. Então, a expressão de controle, é a expressão que está dentro aqui do parênteses da instrução if. Se a quantidade estiver fora do intervalo de 0 a 100, a expressão será avaliada como true e a mensagem será exibida. Caso contrário, a expressão será false e nenhuma ação será executada. O segundo tipo de instrução if é utilizado quando o programa precisa escolher entre duas alternativas. Sua sintaxe é a seguinte: if, expressão booleana entre parênteses, ação A, else, ação B. If e else significam se e ou, respectivamente. Então, se a expressão booleana entre parênteses for true, execute a ação A, ou, caso contrário, ou senão, execute a ação B. Assim como no exemplo anterior, expressão booleana é chamada de expressão de controle e determina qual bloco de código será executado. Vamos demonstrar um exemplo no VS Code. Então aqui no VS Code temos um código de demonstração do uso de instruções if. Então esse programa ele solicita a nota do aluno e determina se ele foi aprovado ou reprovado. Então a expressão nota maior ou igual a 6.0 é chamada de expressão de controle.
Vou adicionar um comentário descrevendo isso. Então, a expressão de controle nota maior ou igual a 6.0. Então, ela será avaliada como true quando a nota for maior ou igual a 6.0 ou 6,0 e como false quando a nota for menor que 6.0. Dependendo do resultado dessa avaliação, o programa executará uma das seguintes instruções. Se for maior ou igual a 6, parabéns, você foi aprovado. Se for menor, se for false, você foi reprovado. Então, vou rodar o código para demonstrar isso. Digita na nota aluno. Então, vou digitar aqui 8.7. Parabéns, você foi aprovado. Vou rodar novamente. Vou colocar aqui 5.9. Você foi reprovado. Uma observação importante diz respeito à indentação. No código mostrado aqui no VS Code, estamos utilizando uma indentação de 4 espaços, 1, 2, 3, 4, que é o padrão adotado por muitos programadores. Então, embora o compilador não exija indentação para instruções simples, como nesse exemplo, ele é fundamental para melhorar a legibilidade do código. Então, por convenção, as instruções controladas por um if ou else devem ser indentadas em relação à instrução de controle. Então, eu tenho aqui a instrução de controle e uma indentação de 4 espaços aqui para a instrução cout. Então, essa prática facilita a leitura do código e ajuda a identificar rapidamente quais instruções pertencem a cada bloco de decisão. Então, nesse exemplo aqui, a expressão de controle nota maior ou igual a 6.0 é uma expressão de comparação. Então, ela compara a nota do aluno com o valor 6.0 e retorna true or false. Mas uma expressão de controle não precisa ser obrigatoriamente uma comparação. Ela também pode ser simplesmente uma variável booleana. Vamos ver um exemplo prático desse caso no Compiler Explorer. Então, aqui no Compiler Explorer, temos um exemplo simples que concede ou nega acesso ao usuário. Nesse programa, temos a variável bool usuário_logado igual a true, ponto e vírgula. Como a variável usuário_logado possui o valor true, a expressão de controle da instrução if usuário_logado é avaliada como true. Por isso, o programa exibe a mensagem acesso permitido. Observe que, nesse caso, não estamos utilizando uma expressão de comparação, como nota maior ou igual a 6.0, como vimos no exemplo anterior. A própria variável booleana está sendo utilizada como expressão de controle. Agora, se eu alterar o valor da variável para false, a expressão de controle passará a ser avaliada como false. Com isso, o programa executará a instrução associada ao else e exibirá a mensagem acesso negado. Portanto, qualquer expressão que resulte em um valor booleano, true or false, pode ser utilizada como expressão de controle em uma instrução if. Isso inclui comparações, operações lógicas e até mesmo variáveis do tipo bool. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe relacionado à forma como escrevemos as expressões de controle. Elas podem ser escritas de maneira positiva ou negativa. Então temos um código aqui no Compiler Explorer semelhante ao demonstrado no VS Code anteriormente. Vamos analisá-lo. Repare que a expressão de controle nota maior ou igual a 6.0 está escrita de forma positiva. Estamos testando diretamente a condição para aprovação. No entanto, poderíamos escrever a mesma lógica de forma negativa. Nota menor que 6.0. Nesse caso, bastaria inverter as mensagens dos blocos if e else, dessa maneira aqui. Então, as duas versões produzem exatamente o mesmo resultado. Então, você pode se perguntar, existe alguma diferença entre escrever a expressão de controle de forma positiva ou negativa? Do ponto de vista do resultado do programa, não. Ambas as versões são equivalentes. Entretanto, existe uma pequena consideração relacionada ao desempenho e à legibilidade do código. Como a maioria dos alunos tende a obter a nota igual ou superior a 6, a condição mais provável foi colocada no ramo true do if, enquanto o caso menos frequente ficou no ramo else. Historicamente, alguns programadores procuram organizar as condições dessa forma
porque processadores modernos costumam tentar prever qual caminho será executado com mais frequência. Em determinadas situações, isso pode gerar uma pequena vantagem de desempenho. Na prática, para programas comuns, essa diferença é quase insignificante. Por isso, o fator mais importante costuma ser a clareza do código. Nesse exemplo, muitos programadores prefeririam escrever nota maior ou igual a 6.0 em vez de nota menor que 6.0, porque a condição positiva expressa diretamente o caso principal que desejamos verificar, se o aluno foi aprovado. Então agora vamos fazer um exercício para fixar bem os conceitos vistos até aqui. Escreva um programa que solicite ao usuário sua idade e verifique se o valor informado está dentro de uma faixa válida. Para isso, crie uma função chamada idade_válida, que receba a idade como parâmetro e retorne true caso a idade esteja entre 0 e 120 anos, incluindo 120, e false caso a idade seja menor que 0 ou maior que 120. Na função main, solicite a idade ao usuário e utilize a função idade_válida para verificar se o valor informado é válido. Caso a idade seja inválida, exiba a mensagem: a idade informada é inválida. Caso contrário, não exiba nenhuma mensagem. Vamos ver esse código rodando no VS Code. Então o código está rodando aqui no VS Code e ele inicia solicitando a idade do usuário. Então primeiramente vou colocar uma idade dentro do intervalo, vou colocar aqui 45. Repare que nenhuma mensagem apareceu. Vou rodar novamente o código e agora eu vou colocar uma idade fora do intervalo, vou colocar aqui 121. Então aí temos a mensagem: a idade informada é inválida. Você consegue fazer? Pause o vídeo e tenta fazer antes de ver minha solução. Bom, então aqui no VS Code eu já tenho o cabeçalho do programa, a função idade_válida do tipo bool, que recebe o parâmetro idade do tipo int, e a função main. Então o enunciado pede que a função idade_válida retorne true quando a idade estiver entre 0 e 120 anos, inclusive, e retorne false quando a idade for menor que 0 ou maior que 120. Então, para implementar essa lógica, eu vou criar uma instrução if e utilizar a seguinte expressão booleana como expressão de controle. Então, if espaço, parênteses, idade menor que 0 ou idade maior que 120. Então, se idade for menor que 0 ou idade maior que 120, return false. Else, se não, return true, ponto e vírgula. Vou indentar aqui 4 espaços. Então, se a idade informada estiver fora do intervalo de 0 a 120 anos, a expressão de controle será avaliada como true. Nesse caso, a ação A será executada e a função retornará false, indicando que a idade é inválida. Por outro lado, se a idade informada estiver dentro do intervalo de 0 a 120 anos, a expressão de controle será avaliada como false. Nesse caso, a ação B será executada e a função retornará true, indicando que a idade é válida. Vou acrescentar comentários ao código para deixar isso mais claro. Então, se a expressão de controle for avaliada como true, retornará false e a idade então é inválida. Então essa seria a ação A. Se a expressão de controle for avaliada como false, o retorno será true, então a idade vai ser válida e essa então é a ação B. Agora vamos para a função main. Primeiramente vou criar a variável idade e solicitar que o usuário informe o seu valor. Repare que o par de chaves aqui na variável idade indica que a variável foi inicializada. Já comentei esse assunto em vídeos anteriores. Em seguida, utilizo a instrução standardCout para solicitar a idade do usuário. O valor digitado será lido pela instrução standardSym e armazenado na variável idade. Por fim, vou criar outra instrução if. Dessa vez, a expressão de controle será uma chamada à função idade_válida, que verifica se a idade informada está dentro da faixa considerada válida. Então, if
idade underscore válida entre parênteses, com o valor da variável idade passando como argumento para a função. Caso a idade seja inválida, o programa exibirá uma mensagem de erro. Caso a idade seja válida, nenhuma mensagem será exibida. Então esse é um exemplo de instrução if do tipo ação, nenhuma ação. Ou seja, uma ação é executada quando a condição é verdadeira e nenhuma ação é executada quando a condição é falsa. Então vou acrescentar comentários para destacar isso. Então agora vou executar o programa para verificar se ele está funcionando corretamente. Digite a sua idade, vou colocar um valor que está dentro do intervalo estabelecido. Vou colocar 25, pressionar Enter. A idade informada é inválida. Opa, tem um erro no código. Não era para ter aparecido essa mensagem de erro, porque 25 está dentro do intervalo de 0 a 120. Então isso ocorreu porque se eu digitar uma idade dentro do intervalo estabelecido, por exemplo, eu digitei 25, então 25 vai passar como argumento para a função. Como 25 está dentro do intervalo, a função vai retornar true. Retornando como true para main, a mensagem de erro, a idade informada é inválida, será exibida. Para inverter esse resultado, basta acrescentar um operador lógico de negação ou not, o ponto de exclamação, antes da chamada da função. Agora, se eu digitar 25, a função retornará true para main, mas o not vai inverter o resultado para false, então a mensagem não será exibida. Caso eu digite um valor de idade fora do intervalo, por exemplo, 121, a função retornará false para main. Então o not inverterá para true, daí a mensagem de erro, a idade informada é inválida, será exibida. Vou rodar novamente o código para verificar. Digite a sua idade, vou colocar aqui 30, pressionar Enter. Beleza, não retornou nenhuma mensagem. Vou rodar novamente o código e vou colocar um valor fora do intervalo, por exemplo, -2. A idade informada é inválida. Então agora o programa está rodando corretamente. Agora vou documentar melhor o programa, acrescentando mais alguns comentários. Então adicionei comentários em bloco para as funções idade underscore válida e para a função main. Fez diferente? Compartilhe sua versão do código nos comentários. Observe que este exemplo reúne vários conceitos importantes apresentados até aqui. Funções que retornam valores do tipo bool, expressões booleanas, instruções if do tipo ação A e ação B, e instruções if do tipo ação e nenhuma ação. Além disso, ele mostra como utilizar o valor retornado por uma função booleana como expressão de controle em outra instrução if. Instruções compostas. Frequentemente desejamos executar mais de uma instrução quando a condição de um if for verdadeira. Nesse caso, utilizamos chaves para agrupar as instruções que pertencem ao corpo do if. Vamos exemplificar isso por meio de um exercício. Escreva um programa que solicita a idade do usuário. Caso a idade seja maior ou igual a 18 anos, exiba duas mensagens na tela. Você é maior de idade, você pode tirar carteira de motorista. Utilize uma única instrução if e um bloco delimitado por chaves para agrupar as duas instruções standard-cout. Como você faria esse código? Vamos ver esse código no VS Code. Então aqui no VS Code temos o código do enunciado, temos aqui a variável idade do tipo int, já inicializada com o par de chaves, a solicitação da idade do usuário através das instruções standard-cout e standard-sim, a instrução if com a expressão booleana idade maior ou igual a 18, e no corpo do if, dentro das chaves, temos duas instruções, né? O standard-cout, você é maior de idade, e o standard-cout, você pode tirar carteira de motorista. Como queremos que ambas sejam executadas quando a condição for verdadeira, precisamos agrupá-las usando as chaves, formando uma instrução composta. Então, ao rodar o código, se eu digitar o valor 18 ou maior, essas duas mensagens devem ser exibidas.
Se eu digitar um valor menor que 18, nenhuma mensagem deve ser exibida. Então, vou rodar o código para verificar. Digite sua idade. Então, eu vou colocar aqui 20, pressionar Enter. Você é maior de idade, você pode tirar carteira de motorista. Vou rodar novamente o código. E agora eu vou colocar uma idade menor que 18. Vou colocar 15. Então, nenhuma mensagem apareceu. Então, o código está rodando corretamente. Agora eu vou remover as chaves e rodar novamente o código para ver como ele se comporta. Então, aqui o corpo de if sem as chaves. Vou rodar novamente o código. Vou colocar aqui uma idade maior que 18, então 25. Você é maior de idade, você pode tirar carteira de motorista, tudo bem. Vou rodar novamente o código. Agora eu vou colocar uma idade menor que 18, vou colocar 14. Você pode tirar carteira de motorista. Então repare que apenas a primeira instrução pertence ao if. A segunda ela será sempre executada, independentemente da idade informada. Então, se queremos que ambas as mensagens sejam executadas quando a condição for verdadeira, ou seja, a idade digitada for maior ou igual a 18, precisamos então usar as chaves, formando uma instrução composta. Instruções alinhadas, nesting. Em muitos casos, precisamos colocar uma instrução if dentro do corpo de outra instrução if. Esse recurso é conhecido como alinhamento, ou nesting em inglês, pois uma instrução fica contida dentro da outra. Vamos entender esse conceito por meio de um exercício que utiliza instruções if alinhadas. Escreva um programa que solicite a idade do usuário e exiba nenhuma mensagem se a idade for menor que 18 anos, a mensagem você é maior de idade se a idade estiver entre 18 e 59 anos, e as mensagens você é maior de idade e você também é idoso, se a idade for igual ou superior a 60 anos. Resolva o exercício utilizando instruções if dentro de outra instrução if. Consegue fazer? Vamos ver esse código no VS Code. Então, aqui no VS Code está o programa que resolve esse exercício. Assim como no exemplo anterior, criamos a variável int idade e solicitamos que o usuário informe o seu valor por meio das instruções standard_cout e standard_sim. Em seguida, temos a instrução if, cuja expressão de controle é idade maior ou igual a 18. Então, essa expressão verifica se a pessoa é maior de idade. Se ela for avaliada como true, significa que a idade é maior ou igual a 18 anos. E o corpo desse if será executado. Você é maior de idade. Observe que dentro do corpo desse primeiro if, existe uma segunda instrução if, cuja expressão de controle é idade maior ou igual a 60. Essa expressão verifica se a pessoa tem 60 anos ou mais. A expressão do segundo if só será avaliada se a condição do primeiro if for verdadeira. É exatamente esse tipo de estrutura que chamamos de instruções if alinhadas. Então, vou rodar o código. Então, primeiramente, eu vou digitar a idade 15. Então, de acordo com a lógica do programa, nenhuma idade é para ser exibida, porque 15 é menor que 18. Então, nenhuma mensagem foi exibida. Vou rodar novamente o código. Agora, eu vou colocar aqui a idade de 25. E somente a mensagem do primeiro if foi exibida. Você é maior de idade. Vou rodar novamente o código. E agora eu vou digitar a idade de 65. Então, as duas mensagens precisam ser exibidas. Você é maior de idade e você também é idoso. Então, o programa está rodando corretamente. Repare que o segundo teste, o segundo if, ele só faz sentido se o primeiro já estiver sido satisfeito. É por isso que o if interno está dentro do if externo. Então, embora não exista limite para o número de níveis de alinhamento, excessos podem prejudicar a legibilidade do código. Por isso, procure manter o alinhamento o mais simples possível. Também é uma boa prática utilizar chaves em instruções if, mesmo quando há apenas uma instrução no corpo. Dessa maneira aqui, Coloquei as chaves aqui na instrução do segundo if. Então isso torna o código mais seguro, evita erros, melhora a legibilidade e é fácil de manter. Por exemplo, se quisermos adicionar a instrução
Standard Cout, você tem direito ao atendimento preferencial. Como as chaves já estão presentes, basta adicionar a nova instrução dentro do bloco, sem risco de alterar inadvertidamente a lógica do programa. Múltiplas alternativas com if multidirecional, ou em inglês, multi-way if. Uma instrução if simples permite escolher entre apenas duas alternativas, executar uma ação ou não executá-la, ou então escolher entre a ação A e a ação B. Entretanto, muitos programas precisam escolher entre 3 ou mais alternativas. Nesses casos, utilizamos uma sequência de instruções if e else if, formando uma estrutura conhecida como if multidirecional. Vamos exemplificar isso por meio de um exercício. Escreva um programa que solicite a nota final de um aluno, de 0 a 10, e exiba o conceito correspondente de acordo com a tabela abaixo. Conceito A, de 9 a 10. Conceito B, de 8 a 8,9. Conceito C+, de 7 a 7,9. Conceito C, de 6 a 6,9. Conceito D, nota inferior a 6. Utilize uma estrutura if, else if e else para implementar a solução. Você consegue fazer? Vamos ver esse código no VS Code. Então aqui no VS Code tem uma primeira versão do programa sem a utilização do if multidirecional, o if e o else if. Fiz isso propositalmente para mostrar por que o uso de else if é a melhor opção nesse caso. Observe que o código funciona corretamente e atende ao enunciado do exercício. Vou executá-lo para demonstrar. Digito a nota do aluno. Primeiramente vou digitar uma nota 9.2 aqui. Conceito A, correto? Vou rodar novamente. Vou digitar uma nota aqui 8. Conceito B, correto. Vou rodar novamente. Vou colocar uma nota 7 aqui. Conceito C+, vou rodar novamente. Vou colocar 6 aqui. Conceito C. E finalmente vou colocar uma nota 4 aqui. Conceito D. Então, repare que o programa está funcionando corretamente. Apesar de funcionar, essa não é a forma mais indicada de implementar esse tipo de problema. O ideal é utilizar um if multidirecional, pois o código fica mais simples, mais legível e evita avaliações desnecessárias das condições. Agora vou reescrever o programa utilizando else if. Então aqui está o programa com else if. Observe que não é mais necessário escrever condições como nota maior ou igual a 9.0 and nota menor ou igual a 100. Isso acontece porque se a execução chegou ao else if, já sabemos que a condição anterior foi falsa. Portanto, a nota necessariamente é menor que 9. O mesmo raciocínio vale para todas as demais condições, deixando as expressões booleanas muito mais simples. Mas quais são, afinal, as vantagens de utilizar else if? Na primeira versão do programa, utilizamos 5 instruções independentes de if. Isso significa que, sempre que o programa é executado, todas as 5 expressões booleanas precisam ser avaliadas, mesmo quando uma delas já identifica corretamente o conceito da nota. Além disso, observe que várias dessas expressões possuem partes redundantes, tornando o código mais longo e aumentando a chance de erros. Já com o if multidirecional, o comportamento é diferente. Considere, por exemplo, que a nota seja 9.2. Nesse caso, a primeira condição é avaliada como true, o programa exibe o conceito A e todas as demais condições são ignoradas. Em outras palavras, assim que uma condição é satisfeita, as demais deixam de ser avaliadas. Portanto, com vários ifs independentes, todas as condições são avaliadas. Com else if, assim que uma condição é verdadeira, as demais são ignoradas. Isso torna o código mais simples, mais legível, menos sujeito a erros e também um pouco mais eficiente. É justamente por esse motivo que o if multidirecional é a estrutura mais utilizada em C++, quando precisamos escolher entre várias alternativas. Então é isso, pessoal. Como esse vídeo está ficando um pouco longo e ainda há alguns tópicos importantes sobre instruções if para estudarmos, vou continuar esse assunto no próximo vídeo, que será a parte 2. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like
Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam aprendendo C++. E se você quiser demonstrar seu apoio ao trabalho de produção desse conteúdo gratuito, considere fazer uma doação por meio da chave Pix disponível na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo.